Muito boa tarde, o programa Mara Descomplique está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer essa audiência maravilhosa que a gente tem e dizer que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá o joinha e visite o nosso site para ver que todos os dias a gente tem um programa maravilhoso com muito conteúdo para você. E hoje eu recebo a visita ilustre do Caio Infante. Ele foi eleito por 3 anos consecutivos como um dos profissionais mais influentes de recursos humanos. Ele é formado em publicidade pela ESPM, tem MBA na Universidade de Tecnologia na Austrália. Eu não vou falar tudo, Caio, porque senão a gente vai ficar o programa todo, tá? Hoje ele ocupa o cargo de vice-presidente regional da agência Employer Branding Brasil, a maior comunidade sobre marcas empregadoras com mais de 40 mil seguidores. E ele ocupa também o cargo de diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Berrini. Caio, muito obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem, Mara? Prazer meu. Igualmente. Uma saudação para quem está nos acompanhando, ou quem está assistindo eventualmente depois. Prazer estar aqui. Uma longa abertura, né? Mas é isso. A vida vai passando, a gente vai acumulando funções e responsabilidades e tudo mais, então é isso. Muito vai orgulho. Somando, né? Exatamente. É verdade. E você viu que a gente está com uma audiência enorme aí. Diadema, Coreia, BH, Ribeirão das Neves, Betim, Osasco, Argentina, Santa Fé, Caramba. Recife, Pernambuco, Cajamar, Flórida, nos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigada por estar com a gente. Bom demais. E se tiver algum comentário, alguma pergunta para o nosso entrevistado, pode mandar via site ou via o nosso WhatsApp, que daqui a pouco eu dou o número que eu sempre esqueço, tá? E eu quero começar, porque o nosso programa aqui, Caio, ele é sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E a gente sabe que recursos humanos é um calcanhar para os empreendedores, não é? Um recurso escasso quase, né? Apesar de termos aí uma população economicamente ativa grande, um número de desempregados, né, de pessoas empregadas alto também, né, estamos falando de 8 milhões aí, pelo menos, de pessoas desempregadas, fora as pessoas que nem estão procurando mais emprego, enfim, a gente tem um desafio nesse aspecto, mas ter a pessoa certa trabalhando, esse é o grande desafio, a pessoa conectada, engajada, produzindo, feliz, esse é o desafio. E com o perfil adequado para aquele cargo, né? Exatamente. Não só para aquele cargo, mas o cargo, eu acredito que o cargo, as habilidades a gente consegue desenvolver, as habilidades mais técnicas, mas o comportamental, o compartilhamento de valores, né, o santo bate, sabe quando o santo bate, que a gente diz? Sei. Santo bater, né, entre carreira, o que eu quero para mim, o que a empresa oferece e tudo mais, aí que está o grande desafio das empresas de se conectarem, e dos próprios profissionais, às vezes, né, às vezes a gente fica preso num trabalho que a gente não está muito feliz, com uma liderança que não é tão legal, com pessoas que não são tão bacanas, mas a gente tem conta, a gente tem responsabilidade, a gente tem família, e aí fica, né, um dos meus propósitos de vida é realmente fazer com que as pessoas tenham esse match mais perfeito, né, de você ser feliz trabalhando, de se realizar trabalhando. O trabalho ele não pode ser, né, e tem gente... fardo. Exatamente, um fardo, o pessoal achar que é uma obrigação e tal. Putz, faz parte da nossa vida. É assim que a gente conquista as nossas coisas, seja elas quais forem, é assim que a gente viaja, é assim que a gente vai jantar, é assim que a gente, enfim, faz o que quer fazer, seja um hobby, seja educar né, ou simplesmente alimentar a família, cada um com seus desafios, e o trabalho, ele tem que ser legal. A gente passa mais tempo trabalhando do que na praia, para quem gosta de praia, ou na montanha, para quem gosta de montanha. É verdade. Você sabe que eu fui gestora há alguns anos e eu trabalhava em banco, né? Eu era gerente geral de uma agência e às vezes eu tinha um gerente de empresa ou de pessoa física que ele era um primor. Quando promovia para gestor, porque o gerente geral ele acaba sendo um gestor e não uma pessoa que faz negócio. Caio, acontecia isso. Não funciona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente, porque aí são habilidades diferentes, comportamentos diferentes, e a gente está falando geralmente em lidar com pessoas, né? Quando a gente vai numa parte de gestão, e eu falo isso
na agência aqui que eu lidero, eu sou o VP, né, para América Latina, e eu tenho 5 liderados que têm seus times abaixo. Eu falo, você vai gastar mais tempo conversando com o seu time, entendendo se eles estão bem, entendendo, né, enfim, como é que você pode ajudar, como é que você vai facilitar o trabalho das pessoas. Como assim eu vou facilitar o trabalho? Sim, tem que ter a ferramenta adequada, tem que ter a parte de treinamento, né, de educação, enfim, sobre o tema que for e tudo mais, as pessoas têm que estar, de novo, elas têm que se sentir aptas a fazer o trabalho. Não pode, tem que ter o desafio no sentido de ser um desafio legal, mas não pode ter o desafio de, puxa, eu trabalhar é um desafio, né? Então, esse é o papel, e por isso que nem todo mundo é líder. E nem muita gente nem quer ser líder, porque já entendeu que não tem a devida habilidade. E não tem certo e errado nisso. Exato, exato. É que muitas pessoas sonham em ser um diretor de uma empresa. Mas querem o dinheiro, né? Pensa muito mais na parte financeira, de certa forma, ou no financeira, ter um carro, né, para andar da empresa, um celular, é isso mesmo. Mas que, putz, não é isso. Isso a gente conquista, né, ao longo da vida, e, de novo, tem gente que não quer, tem muita gente que fica na carreira, né, ali, eu quero ser um especialista, e mais um coordenador e tal, e, de novo, acho que não tem nenhum problema nisso. Sim. Até porque quanto mais você vai subindo na pirâmide, né, menos vagas você tem, mais concorrido mais responsabilidade você tem, mais decisões você tem que tomar, nem todo mundo quer tomar a decisão, porque decisão acarreta em consequência. Se der uma coisa errada, foi a Mara que tomou a decisão lá. Exatamente, exatamente. Eu, quando fazia gestão, eu falava, porque eu mexia muito com crédito e tal, e às vezes tinha que aprovar, eu falava assim, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, vai atender o cliente, deixa que eu corro atrás disso. Por quê? Porque aí eu ia caminhando enquanto eles estavam produzindo alguma coisa, né? Sim. Mas não é fácil ser gestor também. Não é fácil, porque, e outra, eu sempre falo, né, tem uma frase que eu uso emprestada do Fábio Barbosa, que é o CEO da Natura, que ele num evento falando... Amo! Fábio Barbosa, ele trabalhei no Banco Real, né? Então pronto, você conhece bem. Amo! E ele falou o seguinte, ele falou... Ele brincou, né? Ele falou, eu queria contratar um profissional. O problema é que vem um ser humano junto. E é isso, né? Tipo, a frase, de novo, dou crédito a ele, porque eu não sei se um dia ele vai me ver, vai me ouvir, eu falo, pô, eu não vou roubar uma frase que não é minha, e eu sou super transparente nesse aspecto, e dou crédito para ele, porque é real. Porque é isso, a gente... E, de novo, é difícil uma coisa é você fazer um processo, você, né, enfim, tá ali no dia a dia, ou até mesmo com o cliente, mas fazer a gestão de pessoas, é isso. Cada um tem um CPF, cada um tem um tipo de humor, uma personalidade, um momento de vida, tem uma série de coisas, um monte de CPF, um monte de ser humano. E é difícil de lidar com a própria família, muitas vezes, ou com um amigo, amiga, enfim, relacionamento. O que dizer da pessoa que está lá no trabalho, que às vezes você nem tem tanta proximidade, porque eu sou da opinião que é legal e até dá, e eu acho incrível, porque eu sou essa pessoa, de fazer amigos trabalhando, direto ou indiretamente, seja com cliente, com fornecedor, tal, você acaba desenvolvendo bons relacionamentos. Mas nem todo mundo quer, nem todo mundo sabe, e tem gente que é mais introvertida, né, mas você tem que, às vezes, simplesmente aturar a pessoa, porque ela trabalha na mesma empresa que você, vai coexistir em um determinado projeto, né, e você tem que saber lidar com essas pessoas. Exato. E o grande problema das organizações está nesse relacionamento. Está nesse relacionamento. Pessoal, a gente vai continuar com o Caio Infante no próximo bloco, e eu vou perguntar para ele no próximo bloco como que a tecnologia pode ajudar a gente nessa questão de recursos humanos. Fica com a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero agradecer você de Sete Lagoas, Ibirité, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, muito obrigada por estar conosco. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode mandar aí pelo site da rádio, ok? E pelo WhatsApp no 31 98308 5976. Caio, entrevistar pessoas e contratar não é uma coisa simples. Como a tecnologia está ajudando os empresários hoje? Primeiro que não só... Ou não está ajudando? Não. Então, bom ponto. Depende da tecnologia. Depende. Tá bom. Depende, não vou dar nomes nem nada aqui, mas Tá. Tem muitas críticas a algumas plataformas por aí. Tem inteligência artificial e tem a burrice artificial também, que eu brinco, né? Nem todas elas, de fato, ajudam, porque aí é uma questão realmente de filtros e qualidade realmente da tecnologia. Tem ferramentas hoje
para várias etapas do processo que elas podem ser utilizadas, né? Desde os testes, a parte de entrevista, né? Posso fazer um merchan rápido aqui? Claro, é para isso mesmo que estamos aqui. Não. É que eu entrei recentemente numa startup, entrei como advisor, que eles chamam, né? Entrei lá para ajudar a desenvolver, chama Diga Aí, vale muito a pena. Que é muito legal porque ele ajuda o processo. Estou falando uma ferramenta que funciona. Eu vou contar o que é, e assim, funciona, digo, a parte tecnológica, tá? Que ela poderia ser incrível na descrição, mas a tecnologia não funcionar. Que é, hoje, o que a gente mais faz na vida? A gente tem esse aparelhinho aqui, chamado celular, e a gente faz o quê? Fica mandando áudio o dia inteiro, não é isso? Manda áudio para todo mundo. Então, o processo seletivo, você pode fazer ele inteiro lá, ou um pedaço, ele é via áudio no WhatsApp. Então, você manda a pergunta para o candidato, a pessoa responde e fala assim, por que você quer trabalhar na empresa? O que você acha da gestora? O que você achou da gestora Mara que te entrevistou? Sei lá, seja lá o que for. E aí a pessoa responde via áudio e a ferramenta já te dá a resposta em texto, já com feedback. Se é isso, se não é, se tem um ponto de uma oportunidade de aprendizado, pode colocar um link, vai ver esse vídeo que vai te ajudar a entender mais sobre a empresa, sei lá, depende como é que a gente configura isso, e já ranqueia o candidato. E a candidata, né, e os testes que a gente fez, vários e muitos, porque a tecnologia precisa testar bastante, a gente conduziu o processo seletivo paralelo, humano, e o resultado foi exatamente igual. De 100 candidatos, os 3 principais da plataforma foram os 3 que foram aprovados por seres humanos. E os 3 últimos, os piores avaliados, também foram os 3 piores avaliados de 100 dentro, né? Esse foi um dos testes que a gente fez recente. Então, a ferramenta boa, a tecnologia boa, ela vai te ajudar. O que é frustrante? Mais do que a tecnologia, ou tanto tão importante quanto a tecnologia, é um tempo muito grande no processo seletivo. Porque, em geral, quem participa de um processo seletivo ou está chateada no trabalho, quer mudar, ou está desempregado, tem conta para pagar, e aí fica aquele negócio moroso de 2, 4, 6, 8, 10, 12 semanas. Claro que tem vagas e vagas, não acho que tem que ter pressa para contratar do lado da empresa, mas também acaba perdendo muito candidato, desiste ou some porque encontrou outra coisa no meio do caminho. Exato. Porque a dor, né, famosa água no umbigo tá lá, né, sinal de perigo, a pessoa vai se mexer e tudo mais. Então, acho que tem que ter um pouco de equilíbrio e até de visibilidade para os candidatos. Aí, de novo, tem ferramentas, tem tecnologia para falar, o cara entrou no processo seletivo no dia 1, e o dia 1 pode ser uma quarta-feira, dia 10, não tem nenhum problema. O dia 1 é o dia 1 do Caio com a empresa, aí no dia 5 eu já automatizo para mandar uma outra mensagem, aí se eu der e manter-me próximo do candidato, né, ao longo do processo, de novo, a tecnologia super ajuda nesse aspecto, você tem mais chance da pessoa se manter animada, né, falar, peraí, eu não estou longe, não me esqueceram aqui, que a grande reclamação é isso, a falta de feedback e a falta de possibilidade. E quantas histórias eu já ouvi por aí que a pessoa, ela recebeu a carta oferta, ela aceitou, sei lá, no dia 17, só que o processo de entrada é só no dia 5 do mês seguinte, e ninguém conta isso direito. E a pessoa acha que não foi contratada, e ela desiste, mesmo tendo aprovado, tendo aceitado a carta oferta. Então, assim, é um negócio muito louco o que acontece. E aí a tecnologia, de N maneiras, super dá para ajudar, super facilita. Tem N ferramentas, tá? Eu falei aí dessa que eu entrei recente, e eu entrei exatamente porque ela é simples, e ela, até os estudos que a gente tem olhado, ela agiliza em 4 vezes um processo seletivo, dependendo das etapas que você for cumprir ali, tá? De novo, Diga aí, né? Diga aí. Diga aí. Sabe uma coisa que eu acho tão ruim num gestor? E eu sempre procuro retornar, dependendo, às vezes eu retorno por e-mail, às vezes eu telefono. Precisa dar uma resposta para o candidato. A gente não pode entrevistar, é desrespeitoso, na minha visão, Caio, se eu estiver errada, sem entrevista. Você vai falar. Pessoal, né? Se você teve ali uma etapa, a terceira, a quarta no processo, educação. Eu diria que Educação. Respeito, é educação, né? Eu sempre falo, olha, a gente tem uma ideia de finalizar o processo em tal dia, eu vou entrevistar mais X pessoas, mas eu vou te dar uma resposta positiva ou não, ou eu te ligo ou eu te mando um e-mail. Eu não deixo ninguém... Senão a pessoa fica lá, será que já contratou? Será que eu tenho chance? Cria uma ansiedade que vai prejudicá-lo até em outras entrevistas. E a pessoa, como eu falei, ou ela está empregada querendo mudar, porque o desafio não está legal, a liderança é tóxica, sei lá, sabe lá qual é o motivo, ou a pessoa está exatamente naquela, poxa,
vou mudar a história da minha família, da minha vida, tal, e vai conseguir um emprego, e você minimamente, você cria uma expectativa. A partir do momento que a pessoa se candidatou a uma vaga, já cria uma expectativa. Porque ela olha lá o tal do job description, né, o que a vaga pede, os requisitos, e fala assim, nossa, muitas vezes a pessoa tem, de fato, vários dos requisitos. Talvez não tenha o match cultural, talvez não tenha, né, como eu falei, não tem outros aspectos aí com relação à empresa, tal, e o santo não bate, como eu trouxe aqui anteriormente. Mas é importante, né, essa relação de novo ser transparente, ser de respeito e minimamente, mais uma vez, de educação. Se você teve a entrevista, você teve, e eu digo aí o que é legal, porque eu digo aí, se você tiver 100 pessoas num processo, você não vai entrevistar 100 pessoas. Claro. Mas se você manda áudio, você, de certa forma, você conduz parte do processo seletivo e você dá 100 feedbacks que não necessariamente são iguais. Ah, tá. Isso que é legal. Isso que eu achei brilhante, por isso que eu entrei e tal, enfim, é a ferramenta que funciona, inclusive em português, inglês e espanhol, já está até trilingue, super bem pilotada, tá um negócio super legal. Então, Girão, estou aqui falando de ferramenta, tal, estou falando dessa porque eu realmente me encantei, e com certeza tem várias outras para várias etapas aí do processo, tem testes de lógica, testes, aqueles, não pode falar teste psicológico, né, são os assessments que eles dizem, perfis comportamentais, ou seja, até para você pegar, né, se a pessoa ela é mais analítica, se ela é mais comunicativa, qual que é o estilo de liderança, e que não tem, acho que é importante, né, o que eu sempre falo, não tem certo e errado, é aquele que combina com a empresa, com a cultura, com as pessoas ali já existentes, né? Então, uma pessoa que às vezes não é boa para uma startup específica, ela é incrível para um mercado financeiro, e vice-versa. E dentro do mercado financeiro, você tem 20, 30, 40 instituições com 20, 30, 40 culturas e estilos diferentes. Então, é difícil isso, putz, melhor, pior, eu falei, eu não sou de julgar, né? Nem como candidato, como já fui, faz tempo que eu não procuro emprego e tudo mais, nem como gestor, quando eu vou escolher, né? Então... Legal. Caio, a gente vai precisar fazer um break. Na Bom. volta, eu vou dizer o que o Renato mandou para a gente. Renato, fica aí, hein? A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos. E para quem ainda não conhece o meu perfil, vai lá, @Mara Descomplica. Lá tem dicas diárias sobre finanças pessoais, empreendedorismo, nada complicado. Qual que é o seu Insta, Caio? Fala pra gente. Caio Infante, como infantil, só que com E no final. Oficial, Caio Infante Oficial. Deve ter umas cópias por aí, então eu sou oficial, sou original. Tá certo. Renato mandou para a gente pelo site. Tenho uma administradora de condomínios e vejo muita dificuldade para contratar mão de obra, mesmo sem qualificação para vaga. Tenho amigos que estão na mesma situação, as pessoas não querem trabalhar e quando encontram alguém, acaba sendo profissionais que ficam na empresa, aumentando custos por causa dos treinamentos, investimos e o profissional sai da empresa. E aí, Caio? É complicado, porém, tem uma frase que a gente usa que é o seguinte, a gente treina e ele vai embora. Agora, e se a gente treinar e a pessoa ficar? Então, não tem muito como fugir, né? Tem as duas opções, né? Duas opções. Tá difícil, né? Ninguém, assim, ninguém quer trabalhar, mas tem muita gente, muito quer ver os direitos, pouco dever ou pouco compromisso, né? Como eu falei, tá conectado com a empresa, realmente resolver problema, trazer soluções alternativas, criativas. Então, é complicado, por isso que o processo de seleção ele tem que ser o mais, enfim, perfeito possível. Não tem perfeito, não tem como a gente, né, zerar esse tipo de coisa, mas e aquela história, eu prefiro contratar alguém, eu sempre falo isso, que eventualmente vai sentar na mesa e almoçar comigo, eu vou ter uma baita conversa do que o resto a gente treina e desenvolve, eu acho que é exatamente isso. E aí, como é que você faz isso? Putz, eu não só... Tem entrevista por competência, né, de repente tem algumas, como a gente falou, de tecnologias que podem ajudar a minimizar esse tipo de perfil, né, os próprios assessments que eu falei lá, os testes, não são testes psicológicos, não posso falar isso porque senão o conselho de psicologia briga comigo, mas os perfis comportamentais ajudam a entender, né, que é a tua essência, se você, né, se toma decisão mais baseada em número ou em pessoas. Tem cargos, empresas que vão preferir pelos números, tem outros que vão preferir pelas pessoas. Como falei, não tem certo e errado. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar o perfil pessoal
o profissional é consequência. O profissional a gente acha. E se não tem 100%, 80%, 60%, a gente treina, desenvolve e tudo mais. Então, eu sempre foco, desde sempre, né? A gente fala muito no tal do soft skill, esse é um nome bonitinho que o mercado dá, que são as características que a pessoa tem ou ela não tem, né? É muito mais difícil, você deu exemplo, né? Desenvolver alguém para a parte de liderança do que desenvolver alguém com uma técnica de vendas, que você vai criar o teu pipeline, você vai fazer o follow-up, você cria lá uma metodologia, se você jogar lá, a chance de acontecer é muito alta. Agora, a pessoa liderar outras pessoas, que também tem treinamento, capacitação, você melhora isso, mas se a pessoa, aquela história, tem gente que nasceu para ser líder, e tem gente que não sabe fazer isso. Então, como eu falei, eu prefiro ir para a parte mais pessoal do que técnica, porque a técnica a gente desenvolve. Não tem fórmula mágica, eu adoraria ter, eu estaria milionário. Estaria em Dubai fazendo essa live, eu estou em São Paulo, Pinheiros, aqui na minha casa, mas enfim, acho que esse é um pouco do desafio que sempre vai ter, né? Porque, de novo, a gente está falando que todo profissional vê um ser humano junto, não tem como fugir dessa frase, né? Não tem como fugir disso. Mas tem como minimizar. Eu acho que eu olharia, de novo, muito o perfil, porque você sabe, putz, de novo, eu gosto de falar o santo bateu, que é o termo mais popular aí, porque é isso, puxa, se tem um sexto sentido seu, que, putz, você não curtiu muito, já a chance de dar errado é grande, lá na frente. E outra coisa que eu gosto de fazer, que acho que isso ajuda a minimizar, claro, depende do tamanho da empresa, depende das funções, mas coloca a pessoa que vai trabalhar para conversar com mais 2, 3, mesmo que sejam de outros times, porque as pessoas que são da empresa já sabem se o Caio, eventualmente, se ele for colaborar num projeto para algum cliente, alguma entrega, seja lá o que for, ele vai se dar bem com as outras pessoas. Às vezes sim, às vezes não. Então, isso ajuda a minimizar. Tá? É uma outra maneira da gente pegar 3, 4 opiniões ali ao longo do processo. Legal. Obrigada a você de São Francisco do Conde, Candeias, Bahia, Carmópolis, Sergipe, Santa Maria da Vitória, Bahia, Portugal, Madeira. Muito obrigada por estarem conosco. Eu vou tocar num assunto que acho que um monte de gente que está ouvindo a gente está pensando. Como entrevistar, como contratar pessoas mais jovens. Eu, Caio, já vou para os quase 60, sou de uma geração antiga, que a gente queria ter carteira assinada, eu sempre quis ser carteira assinada, ser CLT, ter meu 13º, sempre foi meu sonho, e me aposentei assim. Depois que eu me aposentei, que eu vim para o lado do empreendedorismo. E a gente percebe que as gerações mais jovens, elas não têm a mínima preocupação com isso, é aquilo, não está certo, não está errado, mas elas não se prendem muito àquela empresa, elas trocam de emprego muito facilmente, e é difícil lidar com isso para o empresário, não é? Muito. Eu acredito que a gente vai ter um gap no mercado de trabalho, exatamente com essa nova geração, porque, e eu participei de algumas outras rodas, entrevistas, enfim, por aí, e tenho acompanhado que cada vez mais as empresas não querem contratar o jovem exatamente para não passar tudo que está passando. Contrata, reclama, descompromissado, atrasa, falta, mente, de uma maneira até descarada, né? E, de novo, tem a questão do compromisso. E não vem falar, porque você falou que está com 60, eu estou com 43, né? Então, eu brinco. Você é jovem. Obrigado pelo jovem, de novo, a geração do Z tem 20 anos, né? Como isso. Podia ser meu filho se eu tivesse começado a produção lá atrás, mas não, não eu sou da velha guarda, que produzi depois de velho. De velho não, depois dos 40. Enfim, decisões da vida. Mas o fato é que essa geração de 18 a 25 anos, mais ou menos ali, e lógico, eu estou falando de uma característica que representa boa parte, tá? Tô falando boa parte, 40%, 50% dessa geração, ou seja, 1 em cada 2 jovens tem chance de dar problema, porque tem jovem, nessas discussões que eu fiz, que vai para o Instagram, vai para o LinkedIn, aquela coisa toda. Aliás, meu LinkedIn, Caio Infante, busquem lá, né? Tem o meu Instagram, mas busquem o Caio Infante no LinkedIn, escrevo bastante. Inclusive, hoje eu escrevi sobre o LinkedIn, sobre geração Z, que é Nossa, coincidência. Que o jovem leva o pai e a mãe na entrevista. Né? Meu Deus! 30%, 30%, 40%. E o pai vai lá e fala, esse é o pior. O problema é levar. Imagina que eu tô na câmera. O pai participa? Coloco pro lado aqui, ó, vai estar meu pai do lado. O pai participa. O negócio tá feio. E a pesquisa? E eu, apesar de publicitário, eu sou um cara racional e olho os dados, né? Então, e os dados, ele mostra uma média de 40% a 50% das empresas muito com medo de contratar o jovem. Então, acho que
esse gap ele vai ser real, porque quem entra ou descompromissado, né? E você vai acabando criando meio que para você se blindar. Você fala assim, puxa, eu não vou correr o risco do jovem, vou contratar alguém com 27, com 30, 40, 50, 60 anos de idade, né? E aí, de novo, acho que é até bom porque a gente tem o desafio do etarismo, né? Do 40 a Sim. mais, que tem barreiras aí de entrada no mercado, que acho Não, que. etarismo 40 a mais é duro, hein, Caio? Mas dependendo das funções. 40 a mais, a gente é Era muito 50, era 50, já baixou para 40, nossa. é complicado. De novo, depende da função, depende do que é. Porque, Sim, sim. enfim, e aí tem preconceito, às vezes até burro, né? Eu digo burro porque às vezes a pessoa, o que é o normal? A pessoa vai passando a vida, a gente falou, vai crescendo um pouco ali na pirâmide, essa pessoa ela se torna mais cara, de certa forma, mas depende, o cara é relativo financeiramente, o dinheiro em si, às vezes nem é isso, mas é também a solução que a pessoa te dá, né? A solução de problema que ela te dá, a resiliência que ela vai ter, né? O compromisso que ela vai ter, é muito relativo. E as empresas entenderam, que até nesse sentido é bom para ajudar com o autoritarismo, que as pessoas, todo mundo precisa trabalhar, ou deveria precisar trabalhar de alguma maneira, né? Tirando quem é herdeiro e a minoria, por mais que a gente brinque, obviamente é bem minoria no Brasil e no mundo, mas, poxa, a pessoa que tem família, que tem, de novo, a pessoa que já trabalhou 10, 15 anos na vida, ela dá um valor diferente, ela tem uma relação com o trabalho de maneira geral diferente. Então, acaba sendo não só uma aposta, mas acho que até a solução muitas vezes para as empresas, né? Então, minha visão, Caio Infante, isso não é dado, né? Nem é o data Caio, nada disso, a minha visão, eu acho que vai ter um gap real no mercado de trabalho entre a geração Y, né, que é o Millennials, para a geração Z e para a nova geração que está chegando aí, que está chegando assim, já está um jovem aprendiz, já tem uma galera chegando aí com uma cabeça diferente. E se a gente, eu não sou um grande estudioso de humanidade e tal, mas a gente sabe, né, pelo menos um pouco que eu vi, são ciclos, né? E de novo, e cada geração chega pensando em algum momento, né? Eu também já fui jovem, já fui estagiário, aquela coisa toda, já achei que eu sabia um monte de coisa, mas o jeito que eu encarei o trabalho lá atrás, eu falava, ganhava R$ 400. E nem tinha lei do estágio na minha época, falando no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tipo, não tinha nem internet direito, real, né? Sim, Não é verdade. Aliás, a minha geração é a última, né, que brincou na rua sem ter um celular na mão, né, diferente da turma que chegou depois. E, de novo, acho que o celular, a internet, enfim, a informação que a gente tem hoje, acesso, velocidade, ao mesmo tempo que ela ajuda em vários aspectos, ela também colocou os jovens numa posição muito petulante, muito de arrogância, e isso é percebido. Né? Mas você é um analfabeto digital, você não entende, porque eu sei, porque eu faço e tal, né? E eu estava conversando ontem com uma amiga, ela falou, poxa, tem uma pessoa que entrou, geração Z, a gente, né, trabalhar com RH, as pessoas sempre vêm abrir o coração com RH, que tá difícil e tal. E ela falou, poxa, uma menina, 3 meses de empresa, ela estava frustrada, porque ela não foi promovida para coordenação ainda. 3 meses. Então, as pessoas na entrevista já falam que, quer dizer, eu pergunto assim, né? Quem vai ser o CLT daqui a uns anos? Porque todo mundo quer ser empresário. Todo mundo será um empresário. Eu acho ótimo, sabe? Porque vai empreender no Brasil, vai pagar imposto pro Brasil. Bom, pelo menos vai aprender, né? Vai dar valor. Vai porque, dar valor, de novo, os direitos da CLT, que também são uma coisa praticamente única no mundo, né? O México tem algumas coisas, a França tem uma parte sindical forte, mas a gente tem muita coisa. 30 dias de férias. É só aqui mesmo. Tipo, e não tô falando que é ruim, pô, eu usufruo disso também, porque eu sou CLT aqui pela agência, mas assim, é muita coisa. Aí emenda a ponte de feriado, aí o que eu falo, é só direito, é só oba-oba, aí tem que ter, né, de novo, tem que ter o benefício não sei o que lá, e aí tem que ter flexibilidade, tipo, tem tudo para a pessoa e nada para a empresa. Eu discordo. Por isso que dificulta até a contratação, né, porque o custo fica elevado, né? E ainda, nosso governo maravilhoso, daqui 13 dias, vai acabar com a isenção, né? Isenção lá a oneração lá da... A oneração, a desoneração. Desoneração, perdão, exato, desoneração da folha. Isso, a estimativa de perder 1 milhão de empregos. Exato. Existe essa conta, assim, a gente está falando de 8 milhões para passar para 9 em questões, eventualmente, de semanas. Por quê? Porque é caro, não é caro contratar, é caro manter, é caro demitir, e é caro de novo. E a gente paga imposto sempre, a gente paga, o empresário ou a empresa paga, mais de uma vez, o colaborador paga também. Paga. Né? E aí, quando você compra o produto, você paga de novo, e aí,
assim, a gente paga imposto que a gente não percebe, a gente já está meio que enraizado, mas a gente paga imposto a vida inteira. É isso. Caio, a gente vai para o nosso último intervalo. Fica com a gente. Quem quiser mandar comentário, manda. Voltamos já já, é rapidinho. @Mara Descomplica. Vamos lá. Eu quero agradecer você de União da Vitória, Santa Cecília, São Luís Maranhão, Estados Unidos, Los Angeles, São José, Carolina do Norte, Ourinhos. Você que está aí nos Estados Unidos, se puder, conta para a gente como é que é essa questão trabalhista aí. A gente tem uma ideia, mas para contar aqui para os ouvintes, se você conseguir. E a Luciana, de São Paulo, Caio, ela fala assim, você da Bélgica que entrou, obrigada aí, toda semana está com a gente, obrigada. A Luciana fala, o perfil do trabalhador no mercado está mudando muito aqui no escritório, priorizamos pessoas mais velhas por causa do comprometimento, responsabilidade e paciência em cargos com alto estresse. Pois é isso, pois né? É. A gente precisa de gente que resolva problema, a gente precisa de gente que colabore com outras pessoas, né? Então, acho que esse é um pouco... E não é que está mudando o perfil sempre foi esse. É que o perfil, de novo, dessa geração, que como eu comentei, acredito que vai ter um gap, ela só vê o lado do oba-oba, eu quero curtir minha vida. Eu também quero curtir minha vida, eu também quero... Também quero Por isso que eu trabalho muito, para curtir a vida. Exato, mas... E aí, porque tá todo mundo doente, porque a vida, porque a geração anterior, né, cara, a geração anterior, todo mundo sobreviveu, todo mundo viajou, quer dizer, todo mundo pode dizer, mas enfim, todo mundo realizou seus sonhos, claro que tem muitos desafios ao longo do caminho, normal, a vida é repleta de desafios, né, então, esse é o ponto. Então, a Luciana só corrobora o que a gente está falando aqui, eu falo, trabalho com verdades, tá vendo aqui quando eu digo, obrigado aí, Luciana, não... Eu não me passei por Luciana, não conheço Luciana, quer dizer, pode ser que eu conheça, mas enfim, veio porque eu divulguei também que ia participar, pode ser alguma amiga, mas acho que não, se for, pode falar também, mas é isso, não foi uma mágica combinada, a Luciana só falou o que realmente está acontecendo nas empresas, que é exatamente essa falta de vontade de contratar o jovem pela falta de vontade do próprio jovem. Você sabe que outro dia eu contratei um jovem, que eu tenho um cliente que eu cuido das coisas dele, né? E ele tem 18 anos. E aí ele faltou um dia. E eu falei para ele, bom, então, já que você precisa faltar esse dia, eu não quero descontar de você. Que tal você compensar um dia por uma hora por semana e eu não desconto de você, você não pede. Sabe o que ele me respondeu? Pode descontar. Eu vou pensar. Eu falei, não, é muito desaforo ele falar para mim que ele vai pensar. Aí eu falei para a menina do RH, desconta. Se fosse eu ia falar, que bom que você não vai descontar e está me dando essa oportunidade. Então, assim, não dá muito para entender, né? Jamais uma pessoa de 50 anos falaria assim, estaria agradecida de não ter descontado o dia. Mas acho que nem de 50, acho que de 30, de novo. Também, 30, né? Acho que é difícil a idade, né, John? A gente acaba fazendo esses cortes geracionais por idade. Eu tenho um menino no meu time de 23 anos que é muito bom. Ele foi estagiário, eu efetivei ele no início do ano, exatamente porque ele tem um perfil muito bom, como eu falei. E eu tive a chance, como eu falei, quase que 50% a chance de dar errado. A meu foi 50% de dar certo e deu. Não à toa, eu fiz questão de efetivá-lo. Então, sempre tem, claro, né? Para a gente terminar, a gente está no finalzinho. Já? Já, você vê como passa rápido. Como que a gente pode utilizar bem a tecnologia? Uma delas você já citou, diga aí, pessoal empresário que precisar, vai lá na plataforma, diga aí. Utilizar uma plataforma e o feeling humano juntos, que acho que seria o ideal para fazer uma boa contratação. Esse é o normal esperado, na verdade, né? Tá. A tecnologia, ela está presente aí no nosso mundo de RH, principalmente parte de recrutamento e seleção, pensando nos players mais antigos como Cato e Vagas, desde o final dos anos 90, né? Quando começou o currículo online e tal, a Cato foi a grande precursora desse mercado, então já é uma coisa que, mesmo quem está no mercado de trabalho mais recente, muito provavelmente teve seu currículo na Cato, está lá até hoje, ou se inscreveu numa vaga pelo vagas.com, que fazia o trabalho conosco, chegou a ter 3 mil clientes aqui no Brasil. Não sei quantos, como estão hoje das pernas. Cato, eu sei que caiu bastante e perdeu espaço para vários outros players do mercado.
Então, assim, a tecnologia está aí para nos ajudar, só que ela tem que ser utilizada de forma inteligente, né? E aí, eu vou dar um outro ponto que eu falo isso para clientes, falo isso para o meu time, inclusive, assim, qual que é a empresa, ela tem que facilitar a vida para a outra ponta. Então, muitas vezes, o RH, ele quer facilitar a vida dele. Errado, ele tem que facilitar a vida do candidato, da candidata. Qual que é qual que é o processo mais rápido, mais fácil? Qual que é o sistema que ele vai entender? Quantas etapas vai ter que ter? Como é que vai ser tudo isso? Porque, como eu falei, para você contratar um CFO de uma empresa, não dá para você contratar em 2 semanas. Por Sim. outro lado, você ficar 6 meses com a vaga de CFO aberta, existe um risco para o negócio de tomada de decisão, uma expertise, se eu ficar 6 meses sem, e que é um tempo normal, tá? Tô falando 4, 6 meses é um tempo normal para você contratar um CFO. De novo, acho um risco para um negócio, mas é o que é. Né? E aí o CEO acaba fazendo isso, alguém fica mais ou menos um gerente financeiro ali fazendo as vezes de um CFO, enfim, é super complicado. Por outro lado, né, se você, e aí pensando em tecnologia, pensando em proximidade com o candidato, se você tem algumas posições, principalmente varejo, indústria, operação, que você já tem ali uma massa crítica, tem volume de contratação, você tem um turnover que é mais alto pela natureza do negócio e tal, você tem que ter um processo constante. Você não pode trabalhar de forma reativa. O RH ele é muito reativo. Ou seja, eu espero a pessoa ir embora, para depois abrir uma vaga, para depois correr atrás e tal, tal, tal. Claro que podem existir surpresas, e existem. Mas, eu acho que a gente percebe isso, né? Tipo, ninguém vai embora de repente. Porque a pessoa chamou o chefe para conversar, porque a pessoa foi no RH perguntar quais as perspectivas de carreira, perguntar de reconhecimento, de treinamento, ou seja, você tem que estar atento aos sinais. E outra, o negócio ele não cresce de repente, nossa, fechamos 5 negócios, precisa contratar 100 pessoas. Você tem que ter o termômetro do que está acontecendo. Vamos abrir 5 lojas agora, uma em Manaus, uma em Salvador, você tem... Planejamento, né? É o termo mais legal, que é o nome em inglês, que é bonitinho, né? Que é o Workforce Planning, né? O planejamento da força de trabalho. Mas procure lá o Workforce Planning, né? WORKFORC, Workforce Planning. Planning com 2 N's lá. Mas basicamente isso, planejamento da força de trabalho. Eu falo, faz isso e joga no Google Imagens, não é nem no Google, joga no Google Imagens. Ele te traz um funil de como é que você faz isso, tem lá os primeiros resultados, muito legal. Porque você vai ver onde está o negócio, onde ele vai chegar, quais perfis que eu tenho e quais que eu vou precisar buscar no mercado, porque qualquer crescimento de negócio, qualquer movimento, você vai precisar ter novas pessoas. Quais que você vai promover e não vai fazer aquela promoção, vamos dizer, não tão acertada, não tão assertiva que você falou de, vou contratar porque a pessoa tem muito tempo, promover porque a pessoa tem muito tempo de casa, ou porque ela é uma boa pessoa de vendas, não significa que ela é uma boa gestora de vendas, né? Exato. E assim por diante. Então, se você consegue mapear isso, e aí você vai para o mercado de maneira ativa e menos trabalhando na dor e mais na precaução, ou seja, você já entende para onde está indo o negócio e você consegue contratar. Aí você pode até levar 2 meses para contratar, só que, porque a vaga só vai abrir daqui 2 meses, só que você já abre o processo contando que vai levar 2 meses, você já cria as expectativas, tudo certo. Então, de novo, falta muita transparência nessa comunicação, porque falta muita transparência, ou, na verdade, entendimento de qual que é o tamanho desse processo, qual que é o tamanho, né, dessa vaga, qual que é a exigência do gestor, qual que é a velocidade. Então, se a gente conseguir mapear tudo isso, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, Muito verdade. mais fácil. Caio, fala de novo para a gente as suas redes. Falo. Então, o LinkedIn é o Caio Infante, como infantil, só que com E no final. E o meu Instagram é o Caio Infante Oficial. Oficial. Você responde direct, tudo certinho Tudo. também? Sou eu, não tenho a assessora maravilhosa que estamos acompanhando, a Ana Ruiz, Isso. está lá em São Roque, fica lá em São Roque, estou aqui em São Paulo. Então, ela me ajuda me presenteia com momentos como esse de estar aqui, né, nos canais, mas toda a parte de contato com o público e tudo mais, eu também que faço. sou eu mesmo que faço. Eu também. Caio, eu agradeço muito, aprendemos muito com você. O canal aqui está aberto, próximas vezes que você quiser. Pessoal, vai lá no Diga Aí, se você estiver precisando contratar alguém, vai lá conhecer a plataforma, tá bom? Diga aí.ai. Digaí.ai. Vai isso. lá, gente. Muito obrigada. Terça-feira que vem estamos de volta com um novo tema, um tema super bacana, semana que vem, para você aprender mais um pouquinho aqui com a gente, junto comigo. Obrigada, uma boa tarde a todos e até semana que vem. Tchau, Caio. Muito obrigada. Obrigado por que acompanhou a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.